o comitê recomenda que todo mundo seja cientificado sobre isso, então automaticamente todas as pessoas vão conseguir ter os seus processos de curatela revisitados. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas eu, de fato, acredito que qualquer mudança positiva no sentido de fazer valer os direitos da Convenção vai passar por um processo, sim, de trabalho com os magistrados, com o Ministério Público. Eu acho muito difícil dizer que a gente vai conseguir fazer valer o conteúdo da LBI e da Convenção sem trabalhar de forma muito próxima com os operadores do direito e, ao mesmo tempo, com as pessoas com deficiência e suas famílias. Quer dizer, as pessoas que estão nos assistindo, o pessoal que está assistindo, a gente precisa fazer um esforço conjunto de conscientização. Não tem como a gente mudar se as pessoas não souberem os direitos, o que elas têm de direitos assegurados. Então, eu acho que a LBI vem como um avanço em alguns pontos, eu acho que ela não resolve algumas coisas, né? A gente tem, legalmente falando, caminhos de, eventualmente, ingressar com alguma medida para ir contra, mas não me parece que é o melhor caminho, né? Eu fico pensando, e acho que isso é uma coisa para amadurecer também, em que medida vale a pena a gente questionar a lei como ela está posta, ou simplesmente buscar, dentro do que está posto, a interpretação mais favorável à consagração dos direitos, mais favorável à implementação dos direitos das pessoas com deficiência. Deixa eu perguntar só mais uma coisinha. Aqui em Fortaleza tem um grupo que está defendendo a criação de varas especializadas para as pessoas com deficiência. Eu não consigo ainda achar, né, não tenho uma opinião muito formada, mas eu não tenho muita simpatia por essa ideia de início. O que vocês acham, né? Bem, eu acho que... Desculpa, vai lá, Estela. Fala, Rafael, tranquilo. Não, eu acho que, assim, especialização é uma faca de dois gumes, né? Ela assim, primeiro de tudo, ela não é uma faca, ela não é uma medida isonômica. Especialização só atinge pessoas que moram em grandes cidades ou nas capitais. Porque quem mora no interior, numa cidade com marca única, o juiz ele vai ser mestre para toda obra, e isso não vai mudar. Então isso, de fato, não muda a realidade de todas as pessoas com deficiência, eu não sei nem se muda da maioria, né? Então, quantitativamente, aí a gente poderia até analisar que impacto isso teria. Um ponto interessante da especialização é que ele tende a dar um tratamento ao juiz conhecer mais, né? A ideia por trás é essa, né? Agora, hoje as curatelas, elas são tratadas no âmbito das varas de família, né? Então, em tese, são áreas do judiciário onde já há um serviço social acoplado, né? Que fazem visitas domiciliares em questão de guarda de criança, por exemplo, né? São juízes que estão acostumados a uma conflitualidade familiar. Então, eu acho que, eu não sei assim, até que ponto isso traria um tratamento melhor ou mais rápido ou mais eficiente às pessoas com deficiência. É um questionamento, assim. Agora, assim, sobre o lado isonômico, de fato não vai ser isonômico, porque não vai ser possível, não é possível de ser feito, né, a escala nacional, né, vamos dizer assim. Agora, eu acho que é uma discussão que pelo menos problematiza, né, então, assim, se nada pelo nada, eu acho que propor isso, debater isso, visibiliza o assunto. Então, acho que a gente poderia estudar a melhor maneira de pensar, mas eu acho que hoje é um assunto invisível. Então, hoje as pessoas, né, os juízes de família têm uma prática bem comum, né, bem reiterada da curatela, e que mudar isso, né, refletir sobre isso é muito útil. Então, acho que é um pouco a minha opinião, assim, acho que, não que eu seja necessariamente contra, mas eu vejo muitos pontos contra. Eu acho que ainda estou mais com a Beatriz, eu acho que eu não tenho uma opinião ainda muito definida. Por outro lado, quando eu penso, enfim, né, que a gente teve na área dos direitos da mulher a criação das delegacias especializadas e que, de alguma forma, embora para as mulheres com deficiência isso ainda seja uma barreira, porque os serviços não são, na sua maioria, acessíveis, acaba sendo um espaço privilegiado onde essas pessoas ganham voz, né? Eu acho que, mas o fato é que, acho que assim, independente da gente pensar na criação das varas, né, acho que o Rafael tem um ponto interessante, que é o quanto em comarcas pequenas e o quanto em termos numéricos a gente está falando de uma criação de uma instância que vai existir na maior parte dos 5.000 e tantos
municípios brasileiros. Quer dizer, a gente lutar para a criação de um mecanismo como esse pode ser interessante, desde que a gente avalie que, na prática, a gente vai conseguir espalhar varas especializadas pelo Brasil afora. Por isso que me parece que talvez, sem prejuízo da gente discutir o tema e avançar, eu acho que, sem dúvida, pensar sobre um espaço privilegiado, não privilegiado no sentido de ser um espaço... eu não quero entrar no privilégio, porque teve a tal da campanha em determinado município, os privilégios, eu não quero entrar nisso, mas de ter, na verdade, uma variedade de direitos das pessoas com deficiência. Me parece que a gente tem um trabalho prévio, ou paralelo, pelo menos, que é fazer um trabalho de conscientização mais amplo junto ao judiciário. Eu acho que talvez a criação das varas específicas seja um segundo passo, uma decorrência de uma conclusão, que a gente chegue em conjunto com a comunidade, com os operadores. Eu acho que é muito difícil a gente, hoje, na posição de, enfim, né, eu sou militante, ativista, técnica do direito, enfim, emitir uma opinião como essa sem a gente ter... eu acho que a gente precisa de mais subsídios, acho que a gente precisa de números, a gente precisa entender qual seria a abrangência, se vale a pena investir numa iniciativa como essa. Me parece que isso seria um segundo momento, na verdade. Só um complemento nesse ponto também, Beatriz, eu acho que é interessante levantar o seguinte, por experiências jurídicas pessoais, as ações de interdição que eu tive a oportunidade de ingressar, né, num outro contexto, assim, antes, inclusive, da discussão sobre a convenção, etc., foi no momento ainda de estágio, etc., então, assim, hoje eu vejo que eu fiz até coisas ruins, né, por interdições parciais, etc., mas, para realçar, assim, não eram ações que demoravam, então, às vezes, um dos principais critérios da especialização, né, no judiciário de modo geral, é a rapidez, a agilidade do processo. Então, a gente teria que ter o primeiro dado as ações de interdição hoje demoram mais do que as ações gerais de família? Uhum. Se demoram muito mais, aí eu acho que é um bom e forte argumento para especializar. Porque você diz, a vara não vai ter que fazer tudo mais, ela vai fazer só ação de interdição, então ela vai ter que trabalhar só naquilo. Então, seria um bom argumento. Agora, se esse não é o caso, ou seja, se não há uma demora expressiva, já não fortalece tanto esse argumento. Então, um ponto é esse, é o tempo, né, o tempo que se demora em relação a um critério de especialização. O segundo argumento, que pela fala da Estela me veio à mente também, é o seguinte, eu acho que pensar a especialização, ela é só um ponto, porque pensar a especialização é muito além disso, é pensar o critério para a autoridade que vai ocupar aquela vara especializada. Então, eu tenho experiências, voltando de novo para o exemplo da criança, né, você pega, por exemplo, varas com competência exclusiva socioeducativa, se o juiz ele tem um olhar penal punitivo, ele vai decretar privação de liberdade para qualquer ação que chegue lá dentro. Se ele tem um viés, né, digamos assim, dentro da lógica, né, da proteção integral, etc., ele vai ter um olhar diferenciado. O medo quando a vara é específica, você não tem outra opção, vai ser só aquele juiz. Então você pode ter o melhor dos mundos e o pior dos mundos. E às vezes o juiz... o que acontece na maioria dos tribunais de justiça não tem critérios de curso, especialização, mestrado na área, que vincule a lotação daquele cargo a uma formação prévia. Então, nesse ponto, eu sou radicalmente contra. Eu acho que toda especialização tem que vir vinculada de uma estrita regulamentação da pessoa, porque as organizações são feitas de pessoas, que vai ocupar aquele cargo. E, de novo, poderia ser o mesmo caso, né? Se você pega uma pessoa com viés médico do código anterior, em que, então ele vai decretar a curatela, né, a tomar decisão substituída para todo mundo. E se for uma pessoa com discussão da convenção, pode ser o melhor dos mundos. Então, discutir a especialização é interessante, mas, além disso, é discutir os critérios para quem vai lá estar lá, né? E eu acho que a própria competência da vara, porque se a gente parar para pensar, né, que tipo de demanda seria trazida para uma vara específica? Qualquer demanda que envolva uma pessoa com deficiência. Então, assim, uma demanda de, sei lá, matrícula, negativa de matrícula de uma criança com deficiência na escola, vai para a vara específica. Pensão, que hoje é uma matéria previdenciária, viria para uma vara específica. Eu acho que a gente teria aí um desafio, na verdade, bastante interessante de delimitar qual seria a competência, porque a questão da deficiência é transversal.
né? Então, o que a gente ia atrair como competência para essa vara? Tudo, né? Eu não sei, eu acho que é uma discussão que vale a pena ser amadurecida, eu acho que tem aí sim um ponto para a gente pensar. Talvez, não sei se necessariamente pensar na estrutura de uma vara especializada, mas assim como a gente teve para as mulheres um espaço que é a delegacia especializada para as mulheres, que é um espaço onde a mulher encontra para trazer denúncias sobre casos específicos de violência, né? Não sei, talvez pensar numa estrutura específica para algumas coisas, mas eu acho que a minha preocupação, segundo, em relação à vara especializada é isso, quer dizer, como que nós vamos delimitar a competência? O que vai ser atraído? Ô, Estela, o que o pessoal argumenta aqui é que seria toda a matéria, vamos dizer assim, relato transversal, como você diz, da pessoa com deficiência. Eu acho uma dificuldade maior, né? E também penso muito nessa ideia de especialização, muitas vezes como exclusão, né? A pessoa com deficiência é uma pessoa, né? Por que ela tem que ter uma vara só para ela, né? Então isso me incomoda um pouco, sabe? Eu acho que pela diversidade de matérias, de temas, né? Eu não consigo achar muito favorável, não, a especialização de vara. E ainda tem esse negócio que Rafael fala, né? Que é assim, quais são os critérios de ingresso na carreira de juiz, né? Então não adianta nada você ter um juiz que vai cair lá e ele não tem nenhuma formação, não tem, né, não tem nenhum olhar diferente né, que sugerisse... O promotor, o defensor, né? O promotor e o defensor e mesmo as equipes que acompanham ali né, os profissionais do direito. Mas é porque é uma discussão que tem crescido aqui no Tribunal de Justiça, e aí eu fico ainda sem conseguir dar, né, assim, uma opinião muito firme, e eu queria ouvir de vocês. Eu queria só falar um instantinho, a gente está um pouco estourado no tempo, né? Já estouramos aqui um pouco de mais de 10 minutos o nosso tempo aqui. Eu queria só fazer um questionamento, uma fala aqui da Daniele Lima, que ela diz, em relação a esse movimento que vem crescendo, que é totalmente contrário à política nacional e que traz a proposta das clínicas escolas, do ponto de vista da justiça, quais os mecanismos que possam ser usados, já que é contrário às leis existentes. Ela está fugindo aqui um pouco do tema que é a capacidade jurídica, que é o artigo 12 da Convenção, e é um pouco do tema que a gente vai abordar no nosso próximo módulo, né, que é o que vai tratar do direito à educação, o artigo 24 da Convenção. E vai tratar um pouco também do que fala a LBI, no que se refere, e toda essa questão também do que está havendo na Confenem, no Supremo Tribunal Federal, enfim, a gente vai trazer toda essa abordagem aí, isso tudo que está acontecendo no nosso próximo módulo, em que diz a legislação e o contexto atual também, um pouco do que a gente fez agora. Eu queria, antes de passar para a professora Beatriz, para ela encerrar, eu queria primeiramente parabenizar e agradecer a Estela Reicher e ao Rafael Souza, assim, pelas brilhantes intervenções, assim, são falas extremamente pertinentes e consistentes com esse momento e com o pensamento que a gente está precisando, assim, não é um tema simples, né, é um tema necessário e, ao mesmo tempo, complexo, esse novo paradigma dos direitos humanos e da capacidade legal da pessoa com deficiência, e vocês trazem falas e intervenções que são absolutamente necessárias para esse momento, né? E, assim, é um privilégio para nós da Abrasca ter vocês como parceiros e trazendo essa fala de vocês aqui no nosso módulo, né? Então, assim, esperamos contar com vocês em outros momentos, né? Assim, passando aqui a fala para a nossa querida professora Beatriz também, que é uma outra parceira que está nos apoiando nesse momento tão importante nosso, né? Professora Beatriz. Tá legal. As palavras do Alexandre são as minhas palavras também. Foi super legal. Eu queria dizer que nós precisamos mesmo, né, continuar conversando, debatendo esses assuntos, os mais diversos fóruns que nós pudermos, porque precisamos formar pessoas
né, desse olhar mais diferenciado aí dos direitos humanos da pessoa com deficiência, porque a gente vai precisar muito do trabalho de todo mundo, em qualquer uma das esferas, né, da sociedade. Então, quanto mais a gente puder discutir e alargar aí os nossos círculos de discussão, melhor para o movimento. Queria agradecer a todos os que nos ouviram, agradecer a Luciana pela interpretação, além da Estela e do Rafael, queria combinar com vocês que o nosso próximo encontro vai ser, então, sobre educação inclusiva. Vai ser na segunda, é isso, Alexandre? Se possível, se tudo der certo na próxima segunda, mas a gente vai confirmar ainda de acordo com a agenda dos facilitadores que a gente está programando. Tá, joia. Então é isso, pessoal. Boa tarde e até a próxima. Muito obrigada.